A cidade de Divinópolis, situada na região oeste de Minas Gerais, ocupando área aproximadamente de 716 km², teve como primeiros habitantes os índios da tribo Candidez. O povoado teve início às margens do rio Itapecerica, próximo à Cachoeira Grande. Em 1737, o primeiro morador construiu uma capela em homenagem a São Francisco de Paulo. Em 1767, foi erguida uma igreja que teve como padroeiros o Divino Espírito Santo e São Francisco de Paulo, e o povoado passaram a chamar-se Arraial do Divino Espírito Santo. Em 1º de junho de 1912, foi instalado o município de Divinópolis, que até então pertencia às comarcas de Sabará, Pitangui e Itapecerica. Em 1915, foi elevada à categoria de cidade, tendo sido sua comarca instalada no ano de 1936. A cidade de Divinópolis, a cidade do Divino Espírito Santo, agora em franco desenvolvimento sociocultural e político. Bela cidade que orna as terras altas do centro-oeste mineiro. Conta hoje com aproximadamente 213 mil corações pulsando em ritmo de século XXI. Aí está o resultado do trabalho constante e homogêneo de um povo. O seu aspecto de hoje mostra sua evolução na arquitetura moderna e em sua visão panorâmica. Os sonhos da década de 50 se realizam. Amplas avenidas e ruas espaçosas são artérias que carregam o progresso latejante de uma nova era. Divinópolis, com seu crescimento ultrapassando limites, agrupa em torno de si as cidades vizinhas da região, tornando-se polo regional onde se busca trabalho, estudo e comércio. Enormes quantidades de estabelecimentos de prestadores de serviços contribuem para o desenvolvimento em todas as atividades profissionais, destacando-se o ramo da confecção e do comércio. Seu parque industrial é amplo e diversificado, possuindo centenas de indústrias, nas quais o setor metalúrgico predomina. O alicerce cultural de Divinópolis é assegurado por mais de 100 estabelecimentos de ensino, desde o pré-primário até o nível superior, contando com várias faculdades como Inesp, Fadom, Faced, Unifenas, Cefet, escolas profissionalizantes e para-excepcionais. Este manancial que nossa terra oferece a seus filhos fortalece-os na confiança de alcançar o objetivo final: progresso e sabedoria para todos. Uma pausa no corre-corre do progresso faz o divinopolitano colorir suas praças de lazer, de esportes e clubes campestres, na busca de uma boa saúde física e mental que alcançou. O progresso que Divinópolis alcançou tem por merecedor o seu povo,
que, amando a sua terra, trabalhou na construção de uma cidade que pudesse oferecer aos descendentes a paz, a harmonia, a tranquilidade, segurança e bem-estar psíquico e espiritual. Na certeza de que o movimento espírita, nascido aqui, por intermédio de um pequeno grupo de pessoas provindas da cidade de Cruzeiro, São Paulo, em 1945, contribuiu amplamente para o desenvolvimento do sentimento religioso do cristianismo, da formação de um pequeno grupo de espíritas vindos da cidade de Cruzeiro e Uberaba, que inicialmente se reuniam em suas residências. Veio a necessidade da construção de uma sociedade espírita para integrar aquela família que estava nascendo. No ano de 1946, iniciaram-se as obras de construção do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, 270, no centro. A casa que abrigava o referido Centro Espírita passou por uma série de reformas e acréscimos, sendo construído um segundo pavimento que permitia a ampliação de suas atividades. Hoje, o Centro Espírita Estudantes do Evangelho desenvolve suas atividades, promovendo a prestação de serviços no campo social, intelectual, cultural e moral, procurando resgatar os valores da criatura humana, desenvolvendo os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mantém diariamente reuniões de caráter educativo, moral e espiritual, assistindo a todos aqueles que procuram uma orientação, uma palavra de reconforto e consolo. O Centro Espírita Joana d'Arc, fundado no dia 13 de maio de 1961, localizado na Rua Salinas 135, bairro Vila Cruzeiro, mantém diariamente reuniões de caráter educativo, moral e espiritual, assistindo todos aqueles que procuram uma orientação, uma palavra de reconforto e consolo. Tem como proposta de trabalho promover a prestação de serviços, seja no campo social, intelectual, cultural e moral, resgatando todos os valores da criatura humana e desenvolvendo os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. O grupo da Fraternidade Irmão Camilo, situado na Avenida Amazonas 807, bairro Cidil, tem como proposta de trabalho promover a prestação de serviços, seja no campo social, intelectual, cultural e moral, resgatando todos os valores da criatura humana e desenvolvendo os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mantém diariamente reuniões de caráter educativo, moral e espiritual, contribuindo assim para a evolução do ser humano. A Fraternidade Espírita Cristã, fundada no ano de 1948, situada na Rua Esmeralda 491, no bairro Niterói, tem como principal objetivo desenvolver os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, através dos recursos disponíveis. Desenvolve amplo trabalho de prestação de serviço social, cultural e moral àqueles que o procuram, a maioria pessoas carentes. Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, fundado em 26 de agosto de 1985, hoje situado na Rua Mestre Pedro da Silva, 31, bairro Esplanada. Desenvolve suas atividades promovendo a prestação de serviços, seja no campo social, intelectual, cultural e moral, resgatando todos os valores da criatura humana e desenvolvendo os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, divulgando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mantém diariamente reuniões de caráter educativo, moral e espiritual, assistindo a todos aqueles que procuram uma orientação, uma palavra de reconforto e consolo. O Centro Espírita Casa do Caminho, fundado em 24 de novembro de 1940, com o nome de Centro Espírita Amor de Jesus, com sede localizada na Rua Pernambuco, em 7 de setembro de 1981, teve o seu nome alterado para Casa do Caminho,
e transferida para a Rua Vereador Eliseu Zica, 644, no bairro São José. Mantém diariamente reuniões públicas de caráter educativo, moral e espiritual, assistindo a todos aqueles que procuram uma orientação, uma palavra de reconforto e consolo. O Centro Espírita José Grosso, situado na Rua Uberlândia, número 254, bairro Espírito Santo, mantém regularmente reunião pública de estudos evangélicos e doutrinários às sextas-feiras, 20 horas. Simultaneamente, realiza a evangelização de crianças e, em seguida, o trabalho de passes. Aos sábados, por volta das 11 horas, a casa mantém o trabalho de distribuição de sopa para centenas de famílias carentes, distribuição de cesta básica para algumas famílias e o Bazar da Pechincha. O Movimento Espírita de Divinópolis conta com uma banca de livros espíritas, situado na Rua São Paulo, esquina com a Avenida 1º de Junho, disponibilizando aos leitores uma vasta literatura de variadas editoras, enriquecendo assim a cultura espírita. O Centro Espírita Jesus de Nazaré, situado à Rua do Cobre, número 57, bairro Niterói, mantém regularmente reuniões públicas de estudos evangélicos e doutrinários, às terças-feiras, 20 horas. Grupos de estudos, quartas e sextas-feiras, às 20 horas. O NASCE, Núcleo de Ação Social, Caminho da Esperança, situado à Rua Cidade da Luz, 230, bairro Danilo Passos II, tem como principal objetivo o desenvolvimento da ação social espírita na sociedade, realizando trabalhos com as crianças e os idosos, promovendo ao estado social de que merecem e têm direito. Conta com uma reunião pública de estudos evangélicos e doutrinários, aos domingos, às 18 horas. CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, fundado no ano de 1975, situado na Rua Minas Gerais 1758, no bairro Santo Antônio. Tem como principal objetivo permitir que um grupo de pessoas possa estudar e pesquisar a doutrina espírita e difundi-la através dos meios disponíveis, sem fins lucrativos, possuindo um pequeno laboratório com vários instrumentos de pesquisas no campo da paranormalidade. Mantém frequentemente cursos de formação de trabalhadores espíritas, além dos trabalhos de divulgação doutrinária. AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, órgão do Movimento de Unificação. Tem como principal objetivo a integração do movimento espírita local e divulgar a doutrina espírita através dos meios disponíveis. Não é um órgão de prestação de serviços à comunidade. A AME é o resultado da união dos dirigentes dos centros espíritas, conhecido como SEM, Conselho Espírita Municipal, e de toda a família espírita. Promove encontros como Semana Espírita, seminários, simpósios, encontro de jovens como Comed e outros, com o objetivo de confraternizar toda a família espírita. Chegamos ao final da apresentação de nosso movimento espírita, na expectativa de que só conseguiremos atingir os objetivos se nos unirmos como um feixe de varas, diminuindo as diferenças entre nós. Que cada centro, cada espírita possa contribuir para a edificação de um mundo melhor. Mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria
que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. A fonte em movimento assinala o poder do manancial. A caridade em ação é o metro que determina a dimensão da fé.